está indicando aqui é que coisa grande vai acontecer. Você está com medo da situação que está ao seu redor? Está difícil, está demorando. Saiba de uma coisa, se está demorando, Deus é o seu Deus. Então coisas grandes Deus está reservando para fazer na sua vida. Calma. Se a Bíblia diz que no céu não habita pecado, se a Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas vão embora, a melhor maneira de parar de pecar ou de diminuir a margem de seu pecado, de ir se tornando melhor a cada dia, é buscar uma proximidade com Deus. Porque à medida que vamos nos aproximando de Deus, a luz do conhecimento, o esclarecimento do Espírito Santo, o poder da palavra vai nos mostrando quem somos e muito mais do que isso, quem podemos nos tornar na presença dele. Às vezes as pessoas fazem perguntas para nós que, no mínimo, são mal colocadas. Pastor, o ladrão vai para o céu? Pastor, o homossexual vai para o céu ou vai para o inferno? Né? E a resposta ela é muito simples: não. Você não precisa ser homossexual, você não precisa ser ladrão, você não precisa... Não. A Bíblia diz que o pecador não entra nos céus, independente do pecado que esse indivíduo cometa. Então quer dizer que se eu não for homo e for hétero, isso me dá a garantia de que eu vou para o céu? Não. Existe uma coisa que separa Deus do homem: o pecado. E para que isso fosse resolvido, Deus envia seu Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar o preço para que o homem consiga se relacionar com Deus. Para que o homem consiga vencer essa caminhada, o Senhor nos ferramentou com sua palavra, com seu Espírito, nos deu seus anjos, nos deu condições de selecionarmos pessoas para estar ao nosso lado. Quando olhamos para Deus e Ele é o nosso Pai, e com capacidade e condições muito superior a nós de exigir de seus filhos um nível de comportamento, e Ele não faz, e não se sente culpado por isso? Não. Porque para Deus, como funciona? Eu dou aos meus filhos a capacidade, e eu dou aos meus filhos os recursos para que eles possam viver ao meu lado. Estou sempre disposto a oferecer para eles o melhor, e eles precisam saber disso. Agora, se virarem as costas para viver a vida que querem, está a história do filho pródigo. Na presença de Deus, queridos, seja você aqui ou em casa, o tratamento que Deus tem dado aos seus filhos é extraordinário. Na presença de Deus, nós temos tudo aquilo que precisamos e o que é suficiente para vivermos da melhor maneira possível. Mas muitos de nós nos aventuramos vendo oportunidades atraentes em lugares que não deveríamos colocar nossa boca, e não deveríamos nos aproximar. A grande verdade é essa. Grande parte das pessoas, isso não é diferente. Hoje é do mesmo jeito. A busca não é por um relacionamento, é por uma tarefa. Jesus não tem sido buscado para muitas pessoas para se relacionar, para depois do culto você dizer: vamos embora, Espírito Santo, e o outro que está no carro do lado poder dizer a mesma coisa, porque estão falando de alguém que é onipresente. Não. Eu venho porque eu estou precisando de uma cura, eu estou precisando de uma porta, eu estou precisando de um milagre, e não estou dizendo que esse pode ser o ponto de convergência, não. Está tudo tranquilo. Agora, isso não pode ser o fim,
porque essa não é a expectativa que Deus tem criado para que tenhamos com Ele. O que está indicando aqui é que coisa grande vai acontecer. Você está com medo da situação que está ao seu redor? Está difícil, está demorando. Saiba de uma coisa, se está demorando, Deus é o seu Deus. Então coisas grandes Deus está reservando para fazer na sua vida. Calma. Seu casamento pode ter acabado, sua fé não. Seu ente querido pode ter morrido, sua fé não. Sua empresa pode ter falido, sua fé não. Nossas perdas não podem mudar a nossa ótica a respeito de Deus. Se eu estou ganhando, Ele é Deus. Se eu estou perdendo, Ele é Deus. Amém, igreja? É isso. Eu não sei o que você está vivendo. Eu só sei que é uma boa oportunidade de Deus ser glorificado na sua vida, na sua história. Não desista da sua caminhada. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre futuro. Algo que é importantíssimo, mas como tudo na vida deve ser feito e visto com muita maturidade. Aquelas pessoas que caminham para a extremidade acabam sofrendo. Por exemplo, o que é depressão? Depressão é excesso de passado. Aquelas pessoas que estão com excesso de passado, sobrecarga do passado, elas acabam ficando depressivas. É o que são pessoas estressadas, são pessoas com excesso de presente. Está com tanta coisa no presente que o que é ansiedade? Excesso de futuro. Certo? Tem gente que está pensando tanto no futuro que acaba não vivendo o presente. Ou seja, você precisa olhar para a vida com muita maturidade, porque ficar velho é obrigatório, mas amadurecer é opcional. Se você olhar para a vida da forma correta, provavelmente você vai viver um incrível, extraordinário, sensacional. Por quê? Porque é o que Deus quer para você. Quando a Bíblia diz assim, o profeta dizendo: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, eles são pensamentos de paz e não de mal, porque eu estou interessado em dar para você o fim que você quer. Mas está difícil andar contigo, porque você fica sabotando o tempo inteiro. Eu sei o que você quer é o melhor para você. Mas quando eu tento te dar o melhor, você sempre está sabotando. Então é muito importante nós olharmos para a vida numa magnitude, entender o poder, primeiro, máximo do nosso Deus. O segundo, poder mais importante da nossa vida, a nossa atitude, nossas decisões, escolhas. E o terceiro, maior poder, é o do Satanás. Então já viu que ele ficou para trás. Primeiro é Deus, depois é você. A pessoa mais perigosa, para a sua vida, é você mesmo. A maioria dos problemas que você teve, pode notar, foi porque você fez o que não devia, na hora que não devia, não fez a leitura certa. Porque Satanás, igual fez com Sansão. O que o Satanás fez com Sansão? Botou um mel numa ossada de um leão. Mas o que é isso, pastor? É o diabo colocando coisas doces em lugares proibidos. E pessoas às vezes acabam indo lá e complicando sua vida. Salomão então diz para Deus: eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Por quê? Porque inteligência é a capacidade que nós temos de aprender. Cultura é a quantidade de dados que eu tenho armazenado na minha mente. E sabedoria é qualidade de vida. Quando nós nos tornamos sábios, a nossa vida, ela melhora. E muito mais do que a nossa vida em si, a vida das pessoas que estão ao nosso redor. O grande problema das pessoas hoje é a falta de sabedoria, o que nós também chamamos de imaturidade. Salomão está pedindo para Deus: Senhor, me dê sabedoria, para que eu possa discernir entre o bem e o... Porque o que é que o meu futuro escuta? Ah, pastor, há poder nas palavras. Temos que ter cuidado com o que fala, porque o que nós falamos acaba com a nossa vida. Então o mudo não tem problema. A vida do mudo é uma maravilha. O mudo não fala. Então a vida escuta minhas palavras, sim ou não? Sim, mas a vida também escuta as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas motivações. E a vida escuta as minhas ações. É assim que funciona. Segundo a Bíblia, o que é que o meu futuro entende? A linguagem do meu futuro é semente. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem
semear isso, ele vai? Isso aí. O cara plantou milho, vai colher milho. E pior, ou melhor, como quem colocar, numa proporção bem superior. Se você plantar coisa boa, o negócio prospera lá na frente. Mas se tu plantar coisa ruim, também multiplica. Eu que sou da roça, vou te falar uma coisa. Pense num troço para vencer praga, para vencer tudo e produzir. É troço produz com facilidade. Tem gente que diz, pastor, eu só fiz isso. Mas essa sementinha que você fez foi de algo muito ruim. E lá na frente você destruiu sua vida, sua saúde, seu casamento, seus filhos, seus negócios, sua caminhada de fé. Então nós temos que prestar muito atenção no que é que nós vamos semear. Por quê? Porque esse negócio vai voltar de novo. A vida é como um cartão de crédito. Você pode fazer o que você quiser, mas uma hora a fatura chega. E aí não adianta dizer, ah, meu Deus, e agora? Porque é só o plantio que é opcional. A colheita, ela é obrigatória. E pode botar a culpa em quem você quiser, que vai ter que colher. Ah, quem é a culpa? É da minha esposa. Não adianta. Quem é a culpa? Do Bolsonaro. De quem? Da esquerda. Não adianta botar a culpa nos outros não, meu filho. Vai ter que colher. Então, você cuidado com o que você planta. Então, nós temos que ter um entendimento. Salomão pede sabedoria. E a única maneira de ficar sábio é resolvendo o problema. Cuidado com o que você pede, porque quem pede chuva tem que estar apto a lidar com a lama. O que Salomão vai viver agora na causa dessas duas mulheres que eu quero mostrar para você é exatamente isso. É o que a vida está pedindo de você, não é de hoje. Maturidade, sabedoria para enfrentar problemas. Então, olhe para o seu futuro e veja que o maior protagonista dessa história é você. Por mais que Deus, como disse o pastor de uma forma muito sábia, seja aquele que escreveu a nossa história, a caneta que escreve o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Mas no momento da execução, ou seja, da interpretação, a sua vida vai permitir a você improvisos. Ao invés de seguir o roteiro pré-estabelecido por Deus, nós queremos improvisar, como Agar. É um improviso de Sara e de Abraão. Como situações acabam sendo improvisadas e aquilo que Deus tinha para nós começa a gerar problemas e conflitos. E Deus, como um GPS, busca então criar uma maneira de corrigir a rota. E se você aprender a lidar com isso, você pode ficar tranquilo que o seu amanhã está seguro nas mãos de Deus. Mas tem gente hoje trabalhando mais para corrigir o que fez no passado do que para empreender o que vai receber no futuro. Tem gente cansada demais trabalhando hoje. Esse dia um cara falou para mim assim, pastor, eu estou há 3 anos tentando reconquistar a confiança da minha mulher porque eu traí minha mulher. Eu olhei para ele e falei, cara, coitado de você. 3 anos trabalhando para corrigir passado, enquanto poderia estar vivendo com sua esposa coisas extraordinárias se não tivesse cometido esse erro. Então, se nós olharmos isso dessa forma, nós vamos caminhar de uma forma muito intensa. Quanto mais rápido nós agimos de forma correta, coesa, quanto mais rápido nós trabalharmos em prol dessa geração, mais longe elas vão chegar. Porque hoje pessoas vivem melhor que outras, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, porque alguém lá atrás criou uma plataforma para essa próxima geração. Tem gente hoje que pode andar de carro ou ter uma situação econômica melhor, porque o avô dele fez coisas diferentes, o pai dele deu sequência e agora chegou nele. Outros, o avô fez besteira, o pai copiou e hoje está reverberando nele. E aí ele olha para o mundo e diz, nossa, que injustiça, que Deus é injusto. Não, incoerente foi seu ancestral e não fez nada que devia e agora querem botar a culpa em Deus. Tem gente que não quer destruir seu casamento, mas destrói. Não quer acabar com seus filhos, mas acabam. Não quer destruir sua saúde, mas destrói. Não quer interromper sua caminhada de fé, mas interrompe. Foi sem querer, tá bom que ele foi sem querer, mas olha o que você fez.
Você pegou o seu futuro e sufocou ele. Porque tem gente que não tem responsabilidade para lidar com o futuro. Acorde! O futuro é seu. Se é seu, cuide dele. Amadureça. Tenha entendimento como você vai lidar com gente, como você vai lidar com Deus, como você vai lidar com você mesmo. Tenha maturidade para lidar com isso.